bom dia. Você está no canal Incêndios Verso Reverso. Estamos aqui com a Ana Amélia, o Marcelo Câmara. Ana Amélia, você começou falando aqui uma questão, você estava puxando uma frase do Freud, né, que o aprendizado se dá a partir de sofrimento, e você falou uma outra coisa? Prejuízo e e sofrimento. Eu leria também, já que é para introduzir a conversa hoje, a partir daí, eu gosto muito de pensar em quantidades, porque eu acho que o prejuízo e sofrimento, mais do que a dimensão moral daquilo que amargura, prejuízo e sofrimento abre espaço para se fazer uma outra coisa. Porque quando alguém traz uma informação afirmando o que você tem de fazer, para aquela pessoa pode não ser uma informação, mas na medida em que aquilo que ela tem, se for pensar uma espécie de estabilidade, desestabiliza por conta do prejuízo e sofrimento, a desestabilidade cria uma possibilidade de caminho. De movimento, então, né? Outro um desequilíbrio, né? Outro autor que eu gosto é o Walter Benjamin, que ele fala da importância da destruição. Então, são uma espécie de esburacamentos necessários para que aquilo que Gil diz, mistério sempre há de pintar por aí, aconteça. Maravilha, né? Porque assim, não dá para não pensar nisso que você está falando em relação, a gente estava conversando hoje de manhã, Marcelo, trocando mensagem, pensando o que a gente ia falar hoje, e eu estava pensando, vamos fazer um apanhado do que aconteceu essa semana, a questão dos andamentos da CPI, essa recusa do Exército de fazer a punição do Pazuello, o depoimento da Luana de Araújo, a doutora infectologista, e quer dizer, a gente está bem nisso que você está comentando, né? Essa questão de calcular, observar os prejuízos que acho que ainda estão, nem se terminaram ainda, né? Acho que estão ainda vigentes e tudo, e esse sofrimento. E que será que é assim, essa grande lição que a gente está aprendendo? É difícil falar sobre isso, né? Porque fica parecendo que a gente está também querendo apontar o dedo para as pessoas, assim, estamos precisando amargamente aprender essas lições, só que ao mesmo tempo é aí que a gente se encontra, né? Como que você vê esse momento? Não, mas isso me dá medo, porque eu não estou colocando dentro dessa tessitura que você traz política, porque decididamente eu entendo num outro paradigma. O que está acontecendo agora é uma incivilidade, é uma questão de uma outra monta, de uma devastação, que aí não é para abrir caminho, aí é uma outra concepção de destruição, que é uma destruição que gera finitude, amargura, injustiça. Aí a gente já está falando de um outro plano, né? Que antes de entrar aí, a gente estava falando de algumas situações muito pessoais, com algumas possibilidades que a pessoa tem condição de utilizar na medida daquilo que ela vai se movimentando na vida. Outra coisa é a ausência de política pública, inúmeras pessoas morrendo quando se existe vacina, inúmeras iniquidades acontecendo quando dava para minorar ou mesmo erradicar isso. Aí já é um outro... uma outra face, né? Ao mesmo tempo, não, com certeza, né, assim, essa destruição deliberada e sistemática que está se produzindo no país é assustadora, de todo modo, mas eu fico imaginando em que medida tem algumas pessoas que são muito sensíveis a isso, e mal precisa começar um processo destrutivo desse, a gente já se precavém, se defende, tenta se proteger e tal. Mas o que me espanta é ver muita gente ainda tolerante e mesmo concordando, assim, né? Eu vi ontem, eu estava mexendo no Twitter, tava aquela hashtag Bolsonaro tem razão. Eu achei que aquilo era ironia, na verdade. Eu fui ver essa hashtag achando que eles estavam brincando e tal. E, na verdade, não. As pessoas comentando assim, não, é isso mesmo. Usando, obviamente, uma fake news da CNN dizendo que agora, finalmente, a cloroquina foi provada eficaz, e tal, lá. Quer dizer, mesmo depois do discurso da Luana de Araújo, vai uma fake news por cima e as pessoas abraçam aquilo. Eu não sei se vocês viram as imagens que circularam ontem à noite, que foi feriado,
Eu estou aqui na região da Serra da Mantiqueira, do lado de Campos do Jordão, que é uma cidade bastante visitada, né? E a burguesia toda de São Paulo, como não está podendo sair do país, vieram para cá. Mas um negócio, assim, inacreditável. Era uma quantidade de pessoas, assim, que você não imaginava, assim, nem no Natal, assim. Era uma pilha de gente. Parecia um show, assim, daqueles que acontecia sei lá, em Copacabana, assim. Só via a cabeça de pessoas. Agora, ontem, e essa insolência mesmo, o pessoal, é isso aí, as coisas estão acontecendo, o Brasil está melhorando, aí pega essa notícia de 1,2 do PIB que aumentou, então já fica um otimismo que eu nem sei de onde está vindo. Essas fakes dizendo que a cloroquina funciona assim e que, no fim das contas, coitada da Nise Yamaguchi foi atacada na CPI, as pessoas estão exagerando. Então, assim, o prejuízo está saltando aos olhos, o sofrimento está difundido para todos e o aprendizado não está acontecendo. É nesse sentido que eu estou trazendo, Ana, e em que medida essas parcelas da sociedade que não conseguem ser sensíveis a isso, não conseguem ter esse aprendizado, elas ficam postergando esse prejuízo, esse sofrimento do qual você está falando. Eu estou trazendo para pensar esse lugar, né? O que é essa posição tanto individual, claro, na nossa vida ali, na nossa lida com as nossas experiências, né? A gente estava falando do seu filho adolescente, quer dizer, tem essa fase toda de ousadia, de descoberta e tudo mais, a gente entende isso como um movimento próprio humano, assim, dessa fase da vida e depois também, mas coletivamente isso está se produzindo. A gente está passando por uma adolescência social, a gente precisa passar por isso para amadurecer, a gente vai precisar desse batismo de sangue para poder acordar e nunca mais querer isso para a gente. Quer dizer, o que é esse movimento, assim? Na verdade, o Bolsonaro, ele existe porque ele dá voz ele dá voz de uma maneira até histriônica e de uma maneira mais fanática o genocídio e perpetua de uma maneira até mais de uma maneira mais falastrona, assim. Mas de certa forma, tudo isso que ele encampa é um discurso que a grande economia já pratica, entendeu? Os grandes economistas, a classe média, os ricos pensam exatamente isso que o Bolsonaro pratica, só que ele fala de uma maneira que o povão, talvez traduzindo para o povão. Mas veja, o negacionismo já é presente, né, nesse pessoal. Esse negócio do PIB que você citou, 1,2, a gente não pode falar que houve um crescimento de 1,2 do PIB quando, em relação a um decréscimo do ano passado de 3,4. Então, não houve um crescimento. Isso é uma notícia falsa. Se houve um decréscimo de 3,4 do ano passado, houve um crescimento de algo que estava no negativo. Então, claro. o que existe nesses discursos são algumas pirotecnias, os malabarismos, né? Na tentativa de reação toda vez que existe uma tentativa do campo de oposição ao Bolsonaro de falar, olha, a economia vai mal, olha, a cloroquina mata, olha, a questão é essa, tudo isso. Toda vez que há uma tentativa disso, vem uma tentativa de um discurso oficial via imprensa, via economia, via outros mecanismos para reagir a isso, né? Então, Marcelo, você quer ver o que está acontecendo para resolver? Ela fechou a casa do já barulho, resolveu. Né? Tá ótimo. Na verdade, eu estou sendo oprimido aqui. Fique no seu lugar e fecha o território, assim, né? Na verdade, é uma censura prévia. Mas, enfim, na verdade, toda vez que que existe um avanço da oposição nisso daí, vem através dessas classes poderosas, da elite, tudo isso. Tá. Então, o Bolsonaro é apenas o capitão do mato que faz isso. Sim. E ele é útil. Ele é útil por enquanto. Ele é útil e por isso que a gente vê que ele politicamente não vai ser impedido, a economia também não vai mudar por conta disso
e assim vai. A doutora Nise, ela é coitada, foi sofrida lá na CPI, mas a Dilma não foi quando foi Exatamente, né? colocada lá. Por Então é 14 isso. horas. Essa questão do PIB também, se a gente for considerar que a inflação aumentou, vocês perceberam isso, assim, é uma coisa visível, né? A gente vai para o supermercado, você não consegue mais comprar as mesmas coisas e não se diz isso, não tem se falado tanto quanto deveria. E a previsão é que isso piore ano que vem, assim, o consumo diminuiu, os preços das coisas aumentaram, o desemprego está como jamais esteve, acho que está batendo o quê? 19% já, sendo que tem 28% da população subempregada. Esse 1,2% de crescimento, na verdade, sem distribuição de renda, é só concentração. De novo, os grandes produtores de soja, quer dizer, esse pessoal que está enriquecendo, e está tudo concentrado na mão deles. Então, assim, as pessoas ficam iludidas, achando que a economia aumentou 1,2%, como se a gente estivesse falando economia no sentido da distribuição, como se todo mundo estivesse ganhando 1,2% a mais, e não é verdade. Então, é tudo falacioso nesse sentido. E aí, claro, a mídia contribui, né? Agora também eu fico vendo o que está se produzindo em relação a essa CPI, assim. Você acabou de falar, Marcelo, você acha que não vai ter impedimento? Então, assim, a gente vai caminhar e vai terminar em pizza, assim. A gente vai olhar e falar assim, nossa, vimos todos os crimes do Bolsonaro e vamos deixar isso acontecer. Você está com essa ideia? Não assim? não vai, porque a CPI ela não tem condição, veja, de ter voz de prisão. A gente já viu isso. Olha, o Pazuello foi lá, falou, mentiu, não prenderam. Agora o cara foi promovido, o exército não puniu. É escárnio puro. Por quê? Porque eles veem que é o seguinte: o Bolsonaro montou o seu poder paralelo. Ele conseguiu botar o Ministério da Justiça politizado, a Polícia Federal politizada. Conseguiu politizar algumas camadas do Supremo Tribunal e, de certa forma, blindou o Supremo Tribunal de uma maneira que o Supremo também não vai se expor para colocar. Né? Então, o que a CPI tem o poder de fazer? A CPI tem o poder de produzir um relatório e talvez influenciar algumas camadas da opinião pública, mais uma camada, entendeu? Só que, infelizmente, vai continuar a velha polarização de sempre e não vai gerar um resultado, vamos dizer assim, de prisões, esse tipo de coisa. Infelizmente não. Vai ser importante para fixar um discurso oficial sobre isso, assim, mas não mais do que isso. De provar que houve o gabinete paralelo, que houve a manipulação, tudo isso. Porém, vai continuar sendo quem é contra e quem é a favor, entendeu? E a aposta do Bolsonaro ultimamente é essa polarização. É isso que ele se mantém aí. Isso, né? Agora, punição está mostrando aí. Se o Exército não puniu o Pazuello depois daquilo ali, mostra que realmente a gente é um escárnio, é sapatear na cara do povo, né? E se ele é capaz de fazer isso, imagina o que virá depois. Vamos dizer assim, que o que me preocupa agora são os desdobramentos. Veja, depois do sucesso, foi um sucesso, eu estive lá, aqui em Botucatu mas em São Paulo foi um sucesso a passeata contra o Bolsonaro. Sim. Só que não houve repressão, houve em Recife e tal. Mas haverá, não tenha dúvida que haverá repressão. Agora, dia 19 de junho, haverá outra, e depois haverá outra. E vão começar os episódios. Eles vão apostar nessa polarização, nesse adensamento, nessa questão. Então, gente, a questão é, agora que o Exército já se manifestou... Se capitulou, né? A PM cada vez mais militar e miliciana, vamos dizer assim. Militar e miliciana. Então, eu acho que o próximo passo dele, já que ele está perdendo respaldo junto à opinião pública, considerável, perdendo território junto até mesmo à base dele, né? Ele vai radicalizar. É óbvio que isso está se desenhando. E é essa questão das armas, dos armamentos, que é o que resta para ele fazer agora. Sim. Né? Fala, Ana. Eu não acho que a coisa seja tão homogênea assim. Ontem, teve o bater de panelas, ou anteontem,
foi o dia mais estrondoso. Não acho que o grupo militar seja tão homogêneo, e por conta de um caos econômico, essa diferença e precarização da vida por conta do risco alimentar, que é mais da metade da população, situação de desalento, não é só desemprego. Exatamente. Tem um segmento que nem tenta mais. Então, isso cria e robustece uma realidade de horror que faz com que seja impraticável uma dimensão dessa política. Então, eu acho que algumas tentativas poderão ocorrer, sim, mas que não tem um respaldo por conta de uma realidade completamente desmantelada. Então, o país está derretendo, e junto com isso também tem uma credibilidade na figura do executivo, que está derretendo também. Não acho que as coisas... Só que eu acho que tem gente que faz muito alarde. Então, quanto mais a pessoa perde, mais ela grita. Aí dá a impressão de ser uma massa maior, é isso, nesse sentido? Eu acho, mas é isso que a gente vê. Quando a gente vê, quando convoca, ninguém vai mais. Tem uma descredibilidade que está se tornando cada vez mais visível. Agora, que vai se tentar até o final, eu acho que sim. Entretanto, tem algumas coisas que aí eu penso que numa dimensão política, e eu acho que aquilo que se diz que quem faz política tem um nível de frieza, eu também entendo que isso pode estar ocorrendo no sentido de agora não vai ter impeachment. Porque se tiver, quem que vem? Mourão. Deve ficar então, na sequência, é melhor carregar o mal até para demonstrar também para setores mais progressistas que efetivamente são menos piores, e isso é o melhor. Então, eu acho que, não sei, não sou comentadora política, não tenho esse treino, ou mas de um feeling, daquilo que eu posso elucubrar, eu acho que tem desde um conservadorismo político mesmo, para se manter algumas dimensões democráticas sobrevivendo dentro de uma normalidade, e eu acho que isso é preferível do que agora, no final de governo, entregar para o vice-presidente. Eu acho que tem cálculos aí, inúmeros cálculos. Mas isso não é arriscado, assim? Porque dá para entender essa aposta da esquerda pensando assim, vamos deixar a coisa degringolar para a imagem dele ficar cada vez pior e as pessoas terem mais clareza do horror que ele perpetra, assim. Mas não acho que é só uma esquerda, esquerda, é centro. O centro também. Então, se a gente pensar nas instâncias das instituições governamentais, tem realidades intestinas aí que, para um tipo de compreensão média, que é a minha, mas eu não acho que a coisa tenha resoluções a partir de uma tendência quente Agora, o que aconteceu em 2013, pensando no que Marcelo diz, também é isso. Começou com 20 centavos. E a coisa inflamou de tal jeito, né? E não acho, também não estou tirando a importância de centavos, não é isso que eu estou fazendo, mas o que eu estou dizendo, até para ser fiel à minha preocupação, que é alguma coisa que faz eu pensar muito, é na quantidade. Então, uma quantidade determinou um desenvolvimento e processos. Essa outra quantidade que tem a ver com risco alimentar, desalento, desemprego, número de mortes, são quantidades também que podem comover um país. Por quê? Hoje de manhã, dando aula, uma conversa que houve,
foi relacionada ao tratamento da doutora Anise, que cria também essa possibilidade de uma espécie de reconhecimento e de um sentimento de brutalidade que ela recebeu por parte dos integrantes da CPI. Ficou essa discussão. Eu lembrei de uma coisa que eu li na época que eu morava em Brasília. Tem uma medida de uma igual reação ou uma especular reação, talvez não seja uma forma que é efetiva para aquele que se quer chamar para uma outra compreensão. Porque quem tem uma compreensão já está entendido quem é quem, qual é a força de determinados atores num cenário. Agora, para um outro segmento que está balançando, que quer vacina e que já é uma maioria, o Brasil é diferente de outros lugares, inclusive mais desenvolvidos que nós, que não querem, tem segmentos que não querem tomar vacina, aqui todo mundo quer tomar vacina. Inclusive, sim, gente que ainda afirma falas a respeito de mito, quer tomar vacina. Até dentro do governo já se fala da vacina como uma realidade, mesmo que se esqueça processos de calculados esquecimentos ou indiferenças em relação a uma consolidação de negociação para se ter vacina. Era para a gente estar com um número de gente vacinado muito maior. Inclusive, o SUS é capaz disso. Né? Não, e, sinceramente, Ana, eu acho que o Bolsonaro foi vacinado. Quando ele coloca a carteira de vacinação dele sob sigilo por um século, é porque ele não está querendo mostrar para as pessoas que ele se vacinou enquanto ele fica propalando outra ideia. Em relação a essa questão da Nise, em relação a essa questão da Nise Yamaguchi, é curioso, primeiro, como rapidamente, né, a extrema-direita usa o argumento da esquerda assim, nossa, coitada, ela está sendo oprimida, como vocês estão sendo rude, sendo que eles são os que defendem tortura e tralalá, e ela não estava sendo torturada, ela estava no ambiente público, sofrendo uma arguição contundente, não vou dizer o contrário, só que, de novo, aí a gente acho que tem que lembrar daquela frase, não confunda a reação do oprimido com a ação do opressor. O senador que estava fazendo aquelas perguntas para ela, eles estão num nível de enfado e num nível de exasperação, porque eles veem que as coisas não avançam, que ele vai ser mais contundente com ela, e ela, no cinismo dela, pode se permitir não responder e se furtar as coisas, e depois fala, olha, você está me oprimindo. Que hipocrisia é essa? A pessoa, ela se furta a responsabilidade dela e fala, você não pode levantar o tom comigo porque senão você está me oprimindo. O que ela fez com as pessoas, com as autorizações dela e com esse incentivo e sustentando isso como profissional, ao uso de um tratamento ineficaz, ela matou indiretamente milhares de pessoas. E ela vai se colocar como coitada agora do quê? Não tem coitadismo, não. Mas ainda assim eu acho que a política é sempre um jogo de retórica e de uma compreensão. Porque o que eu estava escutando hoje de manhã e que me sensibilizou, eu acho que eu estava pensando muito como você, Marcelo, quer dizer, Marcelo, eu ainda não escutei, mas quando a pessoa falou, quando se fala em opinião pública, quer se alcança quem? Aí eu acho que político é aqueles que estão brigando encarniçadamente, depois posa para foto e está todo mundo rindo. Então, tem um lugar, o que você espera. Então, eu acho que tem uma humanidade que ela sempre varia de acordo, tanto que tem uma coisa, eu até botei num texto que eu fiz esses dias, o Pascal escreveu uma coisa ótima, que Althusser retoma, que ele fala assim, você quer ter fé? Ajoelha e reza. Não, ele fala, ajoelha e mexe a boca. Então, se você está num lugar, não basta falar de humanidade. Humanidade é uma metafísica. Agora, há que se
criar a condição, tanto que eu vi uma coisa excelente, uma das coisas que mais me impressionou na CPI foi uma vez um integrante falar para uma mulher que está numa situação menor, que elas têm uma comissão das mulheres arguidoras, né? E o cara falou, você está muito nervosa. Isso não sei o que, é aquela coisa que sempre se fala da mulher. Quando a mulher se exalta, você está falando você tá alta, doida, você tá está louca, nervosa, descompensada. você é descompensada, pergunta de hormônio, se está em TPM, está em climatério, está em... Enfim, a mulher é um bicho hormonal. Só a mulher, homem como não se o homem não hormônio. fosse. Exatamente. Aí, eu achei excelente que ela falou, por favor, não diga isso. Eu sou tão calma, eu sou uma pessoa tão correta, tão tranquila, tão calma. Vamos prosseguir. Então, assim, é esse trato. Ela conseguiu ter esse Para falar rebolado, né? com quem? Exato. Para falar com quem? Então, quando se monta uma CPI, inúmeros objetivos estão sendo movidos lá. Então, eu acho que nessa hora há que se ter algo que deixa a pessoa mais advertida para esse ela resfriamento, não né? Mas, Ana Amélia, lógico. mas assim, Ana, o que eu também acho muito cruel de fazer essa exigência com pessoas, ainda mais no nível que a gente está lidando, porque a gente não está lidando com o CPI de que roubou dinheiro assim assado, pagou indevidamente, o negócio que fato. A gente está falando de uma situação em que mortes. É luto. Exato. Lógico, e assim, esse argumento é o argumento, né? Acho que para quem não está acostumado a ouvir dessas falácias, tem um termo em latim que fala isso, que é a falácia ad hominem, né? A falácia dirigida à pessoa que está falando, que quando você não consegue rebater o argumento, você vai falar assim, nossa, você está falando isso desse jeito? Quer dizer, você esvazia a fala da pessoa e fica apontando o aspecto da pessoa em si, né? Então, você é uma mulher falando da TPM, você é um homem falando exaltado, não importa se 460 mil pessoas do seu país estão mortas, você tem que se manter calmo. Então, acho complicado também, acho que é importante as pessoas entenderem esse recurso desses argumentos falaciosos, e esse é um dos clássicos, é o primeiro, né? Quando você não sabe rebater o argumento, você ataca a pessoa. E atacar a pessoa pode falar assim, olha, você está sendo estúpido. E aí a pessoa se furta de responder e fala assim, ok, mas agora dê a resposta. A pessoa não vai responder e ainda vai ficar alardeando que está ali defendendo direitos humanos, qualquer coisa nesse sentido, de uma maneira também falaciosa, assim. Eu acho que a gente... Nessa cena, todo mundo sabe desses grandes jogos retóricos. Nessa cena, aí é que tá. A gente é um bicho, mas no bicho político e no bicho profissional político, tem um mar de légua aí que separa. E que eu vejo que é manejado, sim, de acordo a paixões que são moduladas. E aí eu reitero, eu estou falando isso porque eu acho que tem um alcance, e é óbvio, tem um jogo que se faz dessa apreensão. Quando você fala à direita, utiliza do mesmo argumento, que isso está posto. Essa cooptação, mas eu acho que eu concordo com isso, mas eu acho que não como um determinante, mas algo a ser observado. Eu entendo tudo isso, mas eu acho que assim. Eu acho que, sabe, Ana, a questão é que é claro que eles vão nesse jogo político, eles vão usar isso que o Alexandre falou. Sempre que não tem um argumento, eles vão usar que, como ela não tinha argumento, usaram para ofender a honra ou ergueram a voz. E, na verdade, é uma contundência, porque o que essa senhora fez, não tem outra palavra para falar, é crime. É crime. É crime e tinha que ir para a cadeia. Porque é uma médica e indica um remédio que não tem eficácia e não estava previsto. Bom, aí vários depoentes vão com o maior cinismo, e dão risada na cara de todo mundo quando aquilo é uma investigação. E aqui elas são autoridades para falar. Bom, enfim. E eu acho, inclusive, que a doutora que foi o outro dia, como que chama?
A Luana de Araújo, essa mais nova? A doutora Luana, ela foi muito combativa, inclusive os senadores... O modo como ela colocou, né? De oposição, os senadores bolsonaristas tentaram encurralar ela respondeu muitas vezes. Então, sem erguer voz, sem tudo isso, ela respondeu, ela conseguiu sair de todas as questões que foram colocadas, coisa que a doutora Anísio não conseguiu, quer dizer. Então, aí você vai para uma investigação, vai dar todo o teu desempenho. Quando você não tem um desempenho, você vai apelar, mas foi abusada, foi maltratada. Tá. Mas é aquele negócio, né? Não dá para falar, coitadinho dos nazistas em Nuremberg, porque eles foram jogados... persuadidos, né, no tribunal, coitados, né? Eles vão ter que ser tratados a pão de ló. Eu acho que também é isso, assim, a gente não está aqui incentivando... E a questão é, a doutora Anísio, ela não foi torturada, não foi nada... Assim, ela foi veementemente arguida, assim, uma questão, ela foi colocada contra a parede no sentido da pergunta, de como se faz... Fala. Pegar um ganchinho aí da questão do impeachment do Bolsonaro. Também concordo, Ana, que é difícil politicamente o Bolsonaro cair e não teria clima. E eu acho que também é confortável para a oposição, tanto para a esquerda, para o centro, não trocá-lo, porque seria um adversário mais interessante nesse caso. Porém, quando a gente fala que existe uma projeção, e uma projeção, um cálculo mesmo, que se nada for feito e continuar nesse caminhar, e novas cepas surgirem, até o ano que vem, 1,5 milhão de pessoas vão morrer. Podem morrer. Uhum. E aí, podem morrer. A gente está no começo da terceira onda, gente. E assim, o que acontece é o seguinte, quando o cara opta por substituir uma profissional como essa doutora Luana, poderia ser outro infectologista com o mesmo currículo, e não põe nada no lugar. Quando bota um ministro da Saúde, que é o Queiroga, que por mais que falem que o currículo dele é bom, porém é um cara simplesmente, vamos dizer capacho, assim, né? Um capacho, um cara que cumpre ordens, por mais que a intenção dele seja boa, porém ele vai sempre desarmar qualquer projeto quando vir uma ordem lá de cima. Eu pergunto, como é que a gente vai ser capaz de enfrentar uma pandemia quando o cara fala assim, até o fim do ano vai ter vacina para todo mundo? Eu não acredito. Não vai ter, né? É tudo promessa. Né? Mas aí uma outra tensão é isso. Se sai agora o que está para tal vice, qual é a garantia que vai ter mais vacina? Também não tem. Não, mas aí você tem um poder. Você tem um poder, quando sai um e entra o outro, você tem o poder de pressão contra o outro, né? Aí você fala, bom, está entrando o outro, talvez com ele eu possa pressionar mais. Com esse você... Mas na história brasileira, o que a gente viu quando Dilma saiu... não. Sim. Mas aí foi um golpe, mas aí tinha uma outra intenção. Não, mas eu entendo, Ana, mas assim, tem uma questão que eu acho que é o não respeito a gente está respeitando o rito, mas não está concluindo a liturgia, sabe assim? Então, também fazer essa cena da CPI, deixar tudo ali à mostra, assim, nós poderíamos fazer e não vamos fazer, fala da debilidade das nossas instituições. Então, assim... A diferença de um impeachment da Dilma para um impeachment do Bolsonaro é que um seria legítimo, nesse caso, e o outro foi totalmente ilegítimo. Não, o que eu coloquei em consideração foi a potência do ex. Sim, claro. Não, então, também, assim, mas vamos do vice, desculpa, do vice. Mas então, um vice para um outro vice nesse circuito que perfazem ambos. Mas talvez o Mourão teria assim, talvez o bichinho de querer limpar um pouco a biografia dele, talvez. No exército. Eu não vou querer fazer Só que historicamente, quando um determinado segmento entra para sair, é um outro problema. O medo nosso. Minha escolha era outra. Eu não estou assim, nem eu tô. São
as considerações que eu faço quando eu fico Claro. pensando O no medo nosso não é nem problema que está. o nosso receio não é nem muito o Bolsonaro, que eu acho que ele não é um tipo muito forte de caráter, ele é um cara até Extremamente mesmo covarde. um cara covarde, um boneco de sal, tal, ele pode derreter, tal. O problema é que ele equipou o governo só de militar. Esses caras vão querer sair? Vão querer perder a teta? Essa é uma indagação importante. Uhum. Então, o que ele está querendo fazer? Ele está querendo botar polícia militar nos cargos estratégicos. Ele está botando polícia militar em tudo que é cargo, não sei o quê, não sei o quê. Esses caras vão querer entregar isso depois, ainda mais para um governo de Partido dos Sim. Trabalhadores, vamos dizer assim. Sim. Então, o embrólio está um pouco aí. O que aconteceu com o Biden nos Estados Unidos, não tenha mais a mínima dúvida que pode e vai E vai acontecer aqui. A questão é, teremos condição de voltar atrás e barrar, como fizeram lá, ou não? Uhum. Eu ia fazer umas considerações em relação à fala da Ana e a sua também, Marcelo, em relação a essa questão da CPI. Se a gente pensar num para quê, nesse sentido, olhando para o futuro, qual que seria o sentido de tirar o Bolsonaro agora, deixar o Mourão ser mais do mesmo e tal, é que eu também acho que uma CPI nesse sentido que a gente está fazendo, ela não se coloca como um acerto de contas em relação ao futuro, numa perspectiva de uma possibilidade otimista de talvez uma melhora ou qualquer coisa nesse sentido. É um acerto de contas com o presente e com o passado recentíssimo, é nesse sentido, assim. Então, a gente tem que fazer justiça a isso. Então, se mostrou que é criminoso, não vamos, assim, não adianta. Se a gente entende que isso vai ser melhor ou pior para do ano que vem, são outros 500. Acho que a gente tem que dar resposta ao que está colocado, e a gente não está dando essa resposta. São tragédias muito pontuais, né, Alexandre? Alexandre, eu acredito o seguinte, se essa CPI conseguir botar em cana doutor Anísio ou qualquer pessoa que seja... Ministros, o Pazuello. Qualquer pessoa em cana, ela vai ser um triunfo. Se não colocar ninguém em cana, não vai dar em nada. Por quê? Porque se começar esse negócio de vamos investigar e não deu em nada, vai ficar em nada. Vai ser pior, porque vai falar que foi histeria da esquerda. Eu tenho de sair. Eu duas coisas. Eu já vou sair, vocês vão concluir aí sem mim. E eu conheço, dou aula até para um cara que ele já foi deputado federal. Ele entende tudo dessa CPI. Acho até que ele presidiu não sei o quê, enfim. Se vocês quiserem, eu posso falar com ele para um dia ele estar com a gente. Maravilha, claro, com certeza, né? Quiserem. Ia ser um prazer enorme, sem dúvida. Aí como é que faz isso? Então depois vocês a gente combina, claro. Pronto. Então vou começar a falar com ele, ver o que ele fez, até porque eu sou uma pessoa das imprecisões, né? Então maravilha. Não estou sabendo falar direito, mas eu vou nessa. Maravilha, Ana. Beijo para vocês. E semana que vem tem mais. Semana que vem estamos aí, Ana. Um beijo grande. Marcelo, eu queria tchau, só... Marcelo. Tchau, Alexandre. Tchau, Ana. Fica bem aí. Ótimo dia para você. Bom fim de semana. Ia colocar só mais uma questão também para a gente encerrar, Marcelo, que está me pegando, assim, essa coisa que fica entalada em relação esse certo regozijo que algumas pessoas estão tendo de ver os arrependidos. Sabe assim, olha que bom, agora estão se arrependendo, a coisa está mudando e tudo mais. E aí eu queria falar da Luna de Araújo, porque acho que ela também exemplifica isso. A Luna de Araújo é claramente uma bolsominion arrependida, né? Você vê pela atitude dela, tal, que ela apoiou, provavelmente, não é à toa que ela se apresentou lá no governo e não foi aceita, mas ela tinha alguma simpatia por isso, senão ela não teria se colocado. Só que com a diferença de que o aspecto técnico do trabalho dela e a filiação que ela tem, a formação dela e a consistência dessa formação dá caráter e textura para ela, ela não é esvaziada como uma fascista comum aí. Não estou dizendo que ela seja fascista, mas estou dizendo que ela é uma bolsominion arrependida. E aí ela defende com muita veemência, você vê que ela quis claramente se colocar na CPI como uma pessoa crítica em relação a esse negacionismo, a esse comportamento anti-ciência do bolsonarismo. Acho que ela foi uma pessoa, provavelmente como vários colegas médicos que eu conheço,
despolitizadas, né? Então, nesse analfabetismo político, por mais que a pessoa seja completamente alfabetizada no nível educacional tradicional e vai fazer mestrado em John Hopkins e lá, então uma pessoa que tem uns diplomas tal, olha o que o analfabetismo político faz para uma pessoa com essa formação e apoia um fascínora como ele, né? E aí você vê que ela está tentando se colocar contrária, porque bateu nessa fronteira que ela não pode recusar, que é a fronteira do pensamento dela, da formação dela e tudo. Mas eu vejo isso acontecendo em vários níveis de outras pessoas também que ficam nesse assim, ah, não, é verdade, votei no Bolsonaro e agora não estou mais com ele e tal. Ok, pular fora do barco, só que tem uma coisa que me deixa muito desconfortável, que é essas pessoas todas, seja porque fizeram um voto por irritação contra o PT, contra esse discurso idiota da corrupção, achando que a corrupção ia acabar com o Bolsonaro, ela só se intensificou, está muito pior, contra o comunismo, essa pataquada delirante toda e tudo mais, por causa desses temores falsos ou verdadeiros, por causa dessa insolência toda, as pessoas sim colocaram um fascista no poder e sim uma pessoa que é responsável pela pandemia, então elas carregam. Quantos votos o Bolsonaro teve? 38 milhões? Elas carregam 38 milhões de avos de responsabilidade nas costas. E eu não consigo aceitar que essas pessoas não façam meia-culpa. Assim, do tipo, eu tiro meu corpo fora agora, eu não sou mais pró-Bolsonaro, fiquem com essa novidade e fala assim, cara, você entendeu que você contribuiu para colocar essa situação aí posta e que essas mortes também estão repousadas nas suas costas? Então, assim, nesse sentido, ela não assumiu o cargo que ela poderia ter assumido e dado uma outra conduta na pandemia, tá tudo certo, mas ela, como cidadã, elegeu o cara. Imagino eu que ela tenha votado. E eu falo dos votos nulos também. Na verdade, essa é uma dificuldade muito grande, porque, veja, muito nos é cobrado, eu sou petista filiado. De carteirinha também. Porque o que acontece? Eu sou filiado tardio, eu nunca fui filiado a nenhum partido, me filiei em protesto quando houve o impeachment, né? Como uma maneira de me posicionar claramente. De dizer assim, vou engordar essa trincheira aqui, mesmíssima coisa. Eles rasgaram, então eu falei, bom, o mínimo que eu posso é me filiar e falar, bom, eu sou petista. Mas o que eu acho que muito cobram do PT uma meia-culpa pelos erros cometidos. E quais são esses erros de fazer um presidencialismo de coalizão? Bom, eu acho que, de certa forma, o PT fez esse reconhecimento e de uma maneira até muito... e pagou por isso. Pagou caríssimo. A Dilma caiu por causa desse prisão. A Dilma caiu, o Lula foi em cana, o partido se esmilinguiu e sobreviveu a isso como... Ainda é o maior partido do país, digamos de passagem. As pessoas querem insistir que o PT está destruído, mas não está, né? Então, e quando outros se fizeram, o PSDB está aí... Esse pendurado. Sim, isso é engalhado. Então, o que acontece? Existe essa tentativa sempre de tentar polarizar a questão, que o bolsopetismo, o que não é verdade, o que a gente sabe que não é verdade. Então, as pessoas que votaram no Bolsonaro são cúmplices, sim, de tudo isso que está acontecendo. Tudo isso que está acontecendo, inclusive essas 470 mil mortes que poderiam ter sido evitadas, foi o voto que as pessoas colocaram ali, sabendo. Exatamente. Então a gente tem que cuidar com essa retórica das pessoas, assim, tô escapando, assim, me arrependi. É pouco. Aí isso. As pessoas vão falar, eu não sabia sim. Sabiam. Ele falava textualmente, assim. Bom, sou especialista em morte, né, em matar. Vamos supor o seguinte, que a gente seja muito com o espírito elevado e falar, bom, se arrependeram, vem para cá. Só que não vem. Essas pessoas já declararam o seguinte, se for Bolsonaro e PT de novo, ou voltam de novo no Bolsonaro, ou anulam o voto, que é... O que significa que vai dar voto para o Bolsonaro. Exatamente. A gente corre o risco de fazer uma nova anistia, né? Então nesses termos, assim, tipo, vamos lá, deixar o pessoal... Eles não querem ver uma coisa que é o seguinte, o Lula já foi, de certa forma, absolvido pelo Supremo Tribunal Federal, já foi absolvido por boa parte da mídia, as coisas já vieram à tona, né? O Lula não é o Bolsonaro.
o Lula fez dois Nossa, governos. as pessoas confundirem as coisas e começam a chamar de extrema Então, esquerda, aí você ou tem você faz má fé. ou você faz uma opção pela civilização ou pela barbárie. Agora, Uhum. você não votar porque você não gosta, porque o cara é... Isso é classismo, isso apenas é a luta Exatamente, a de classe. manifestação. É a luta Exato. de classe. Então, a doutora, você usou o exemplo da doutora Luana. Você vê que uma pessoa de classe alta, uma pessoa que foi pianista, estudou na Áustria, uma pessoa extremamente educada, extremamente preparada, fala corretamente, tal, não sei o quê, Elitista. Eu conheço bastante essa elitista, pessoa. e que preparada, foi muito bem, foi contra tal. Ela tem uma oportunidade de ou ela mantém o discurso coerente e se mantém contra essa política de genocídio e consertar realmente o que ela fez, agora votando, seja ou no Lula ou em algum candidato progressista ou qualquer pessoa ali, e nunca mais repetir esse erro, Sim, então, ótimo, perfeito. Só que ela faria isso, ela vai fazer isso publicamente? Essa que é a questão. A Juliana Paz, que pegou e falou um monte de asneira ontem no Twitter, ela vai abrir a boca para falar assim, nossa, aí falei, já não é comigo. sou uma elitista, tenho aqui o meu recorte social muito precário. Eu não perco tempo de entrar em Twitter ou essas Não, coisas. eu também não, mas é que a gente acaba vendo o rescaldo, eu também não fico acompanhando isso em Mas tempo real, só que eu assim, essas digo a pessoas têm que fazer você, essa meia-culpa, que é isso, assumir, então eu eu vou sou para o campo progressista. extremamente cético e crítico a toda essa elite, classe média alta, essa classe artística foi extremamente omissa Total. no golpe contra a Dilma, na prisão contra o Lula, tirando os grandes artistas, que eu considero que é o Chico Buarque, o Caetano Claro. mais tardiamente, até mesmo o Gil mais tardiamente. Demorou, né? Mas, por exemplo, você pega o Caetano, o Chico César, esses artistas mais combativos estavam ali desde sempre. Desde o começo. Mas toda a classe artística se calou vergonhosamente porque precisavam da teta da Rede Globo lá para trabalhar. Entendeu? Então, a questão é, a sociedade como um todo se calou diante desse processo. E agora vai ter que se posicionar. Por quê? Porque nós estamos diante de uma situação em que vai ser preciso se posicionar entre a barbárie, a civilização. E a civilização. O Fernando Henrique, que para mim é um golpista de primeira hora, não tem jeito, é o primeira hora, ele foi lá almoçar com o cara, velho. Então, ele deu um exemplo de que ele quer por aí, né? Sim. Passar para a história como lado da civilização. E não da barbárie. Exatamente. Então, ele não é burro, né? Não é um cara burro. Ele não quer entrar para a história do lado... Ele não vai... Então, assim, exatamente. Ele vai seria jogar a carreira política dele na prorrogação do segundo tempo na lata do lixo. Ele não vai fazer isso. Ele foi esperto. Então, mesmo. assim, as pessoas têm que se posicionar e entrar para um lado da história. Eu acho que o Ciro Gomes talvez entre para o lado do lixo, talvez. Talvez algumas pessoas entrem. Cambaleando agora, aí sem saber, né? É isso, entendeu? Esses artistas que teimam nisso. Tem até um artista sertanejo, aquele que fazia o dupla com o Leonardo e tal. Que era Leandro? Não, era um outro. Era extremamente bolsonarista, extremamente. Agora ele viu que não sei o que, já pulou e fez uma música extremamente crítica. Ora, seja bem-vindo, cara, mas desde que você limpe para o seu bem. Exatamente. E vá atrás dos seus, convencer as pessoas agora do mal que você fez, né? Isso seria ótimo, Marcelo. Vamos ver se isso vai acontecer. Eu tenho só assim, acho que agora a terceira onda, porque se a gente for ver assim, o Bolsonaro ele também vai derreter na medida que a pandemia progride, né? Que acho que tem essa questão das pessoas se assustarem com o vulto disso tudo, né? Porque já viram que não é uma gripezinha, já viram que não é fácil de controlar, já viram que os desmandos dele causou aí uma repercussão totalmente negativa. E agora, o que está acontecendo é que a gente vai entrar na terceira onda sem nenhuma gordura para queimar, assim, no sentido da capacidade de suportar um novo impacto pelo sistema de saúde. Assim. A gente já começa a terceira onda com 97% de UTI saturada. Assim, vai ser terrível o que vai se produzir daqui para frente. Porque, olha, além da pandemia crítica, mas assim, crítica muito pior do que a segunda, você tem uma situação social muito mais grave. Fome. Exato.
Exato. Não, e agora vai começar apagão. Imagina se a gente vai ter a fome misturada com esse desemprego, esse desalento, um apagão que tá se prevendo aí de eletricidade, porque os níveis de hidrelétrica já estão super baixos. Quer dizer, a gente vai ter uma situação completamente caótica Por se isso prevendo que em eu 2 meses. falei, por isso que eu falei, a Ana até deu uma contestada, eu acho que ele está apostando nessa questão das milícias e do exército, das polícias militares, porque o que vai restar disso a não ser uma convulsão social? É Exatamente, isso? é isso. Mas ele sabe disso. Ele está esperando o tempo em que as pessoas vão convulsionar, e aí o que ele vai fazer é bota o exército para tentar acalmar todo esse E povo. aí É ele isso. vai apostar nisso daí, na porrada, na pancadaria, para falar para a classe alta, para a classe média, que Olha fala, tá como vendo? esse Só povo. eu posso controlar e Uhum. esse povo, que se eu não controlar isso, o Brasil vai virar um caos. Por isso que ele joga com a Copa América, e ele não leva para qualquer lugar, ele leva para Goiás, ele leva para o Sim, Brasil, claro, ele leva Mato nos Grosso. redutos dele, né? Nos Uhum. redutos dele. E ele leva para o SBT para passar para o Brasil. Tá? Então, ele joga exatamente como os ditadores jogavam, entendeu? Exato. Então, ele aposta na repressão, aposta para o público dele. E eu não duvido nada, cara, que ele vai querer melar essa eleição, vai querer fazer isso. É a aposta que um ditador tem quando Uhum. ele está perdendo todos as pontes Exato. para uma possível eleição. Ele já não tem o apoio popular, que já não tinha, ele ganhou uma eleição fraudada, Exato. Sim, uma claro, pelas vergonha, fake news, por tudo isso, claro, a internet fraudou a eleição. com apoio das Uhum. instituições que nunca prestaram nesse país e fizeram um Uhum. serviço porco, inútil, e que agora essas mesmas instituições, ao se verem ameaçadas diante dele, estão também contra ele, o Supremo, o Só que TRE, talvez tarde demais, né? Não vai ter como tarde mostrar. demais. Uhum. Então, o que resta a ele? O resta a ele agora. Ele já equipou as polícias, já equipou o exército, já equipou não sei o quê. Resta a ele endurecer. Só resta isso, não resta mais nada. Exatamente, só resta ele dar um alto golpe. Agora é o limite mesmo. A gente vai entender o que ele vê. Ele vai soltar a bombinha ninja dele e ver o que vai acontecer, né? Agora, o que o povo Difícil. pode fazer? Reagir? É difícil, pode reagir, mas não nos esqueçamos que os movimentos sociais, os sindicatos, foram todos desmantelados durante os anos do governo do As pessoas estão PT. Porque desarticuladas, né? o grande erro dos governos de esquerda aqui foi isso, né? Foi não deixar esses movimentos trilharem os seus caminhos, né? Se fortalecerem, né? Uhum. Agora a Na gente vai ter que. verdade, o sindicato aqui perdeu poder assustadoramente, né? E foram cooptados por grupos suspeitos, né? O Pelego, sindicato né? Não tem hoje, outro nome, né? você tem alguns sindicatos que são trabalhistas mesmo, a CUT e tal. O resto é tudo, né? Paulinho da Força, Era o essas coisas. penduricalho, né? Então, o que você fala? Vamos sair à rua, cara? Você vê o que aconteceu esse último aqui, 29 de foi, março. foi fantástico. Pode ser que repita, e que repita mais, que repita mais. Beleza, uma hora vai dar cacetada. Vai. Não, e tem uma outra coisa. Esse daí agora tá organizado para o dia 19 de junho, né? O próximo movimento. Mas também até lá, hoje é dia 4, temos mais 15 dias. É o tempo que estão se prevendo da terceira onda aumentar muito. Então também as pessoas podem se assustar com o que está vindo pela frente. A gente vê que as manifestações foram feitas com distanciamento, com máscara, tudo, o risco de contaminação é menor, mas ainda existe. Então pode ter Caramba! uma onda dentro da própria esquerda que se aglomerou para isso. A gente sabe que isso foi importante e tal, mas é perigoso de todo modo. Aqui em Santo Antônio, a gente veio participar, eu fiz pouca coisa, não tinha muita gente aqui, a gente foi para o Centrinho, mas foi a primeira vez que eu me vi na rua, com pessoas circulando, e era um sábado, né, então tinha pessoas que eram turistas e tal, todos olhando para a gente como se fôssemos alienígenas, assim, né, tipo, o que vocês estão fazendo. Mas Exato. eu me senti ansioso de estar ali com aquelas pessoas que eu não sei quem eram circulando. Eu fico pensando que ia estar naquela massa toda, que por mais que a gente pense, pô, que legal, é uma massa de pessoas de esquerda que está em casa se cuidando e tudo mais, gente, não dá para arriscar que aquelas pessoas estão ou não estão contaminadas, não dá para saber o que pode ter acontecido, né,
naquele momento é difícil também isso, assim, porque essa situação é muito delicada. Difícil. De você falar, nossa, eu vou participar, eu vou fazer minha função aí cívica, vou estar lá na rua e tal. E aí, o que vai acontecer nessas próximas 2 semanas, né? É muito difícil. E a pandemia joga muito a favor dos ditadores nesse momento, porque Total. a gente não tem como sair, a gente não tem como fazer. E, assim, esperar até novembro de 2022 é muito tempo, cara. Tudo pode acontecer. Você acha que esse cara está derretendo, ele vai ficar parado? Ele vai querer se fortalecer, Não, claro. ele vai querer fazer. E ele não tem como deter essa pandemia, cara. É como Não, não tem, imagina, ele não vai conseguir. E pelo contrário, tudo que ele está fazendo só vai propiciar o aumento dela, o que a gente vai ver, assim. Eu não cheguei nem a mostrar, eu queria só mostrar para você, eu vou compartilhar minha tela, Marcelo, para você ver esse. Olha só isso daqui, ó. Não sei se você consegue ver, olha só essa cena. Olha isso. Isso aqui é Campos do Jordão. Meu Deus do céu. Ontem. É impressionante, Nossa. é assustador. Ninguém com máscara. Não, ninguém com máscara. Olha a quantidade de pessoas. Isso aqui não tem meio metro de distância entre uma pessoa e outra. Meu Deus do céu. Nesse inverno, quer dizer, começou o frio, as pessoas já estão, assim, o vírus se propaga melhor, o sistema imunitário das pessoas está mais debilitado, isso aqui vai virar uma onda de choque, isso eu não sei o que vai acontecer. Então, e isso ao mesmo tempo, essa coisa, de novo para retomar o início da nossa conversa, falando sobre prejuízo e sofrimento, quer dizer, essas pessoas elas vão adoecer ou vão fazer com que outras pessoas do entorno delas adoeçam, se elas não morrerem, talvez avô, avó, mãe, tio, sei lá o quê. E mesmo com perdas na família, as pessoas não se sensibilizam, não, é impressionante, não se comovem, é um negócio que você fala, não é possível assim. E a gente vê que os bastiões bolsonaristas, as cidades que mais votaram no Bolsonaro são as que mais sofreram, as que mais estão tendo número de mortes e casos, porque tem essa insolência colocada ali, nesse modo das pessoas estarem descuidadas. É isso. Aqui na cidade mesmo, 78% das pessoas votaram no Bolsonaro nas eleições, e você vê que o comércio reinando, as pessoas querendo circular e desdenhando. Quanta gente. Agora, é isso, né? Você vê que ali são pessoas, você mostrou, são pessoas de classe alta, ricas, brancas, né? Bem tratadas. É a Brancolândia, né? Você vê ali, você fala, gente, é impressionante. São estúpidas, elas têm educação para ser advogadas, ser engenheiras. Elas têm educação formal, mas o analfabetismo político nunca mostrou a que veio, assim. Elas não sabem que o cara já está vacinado, está andando por aí, e elas vão na onda e vão morrer que nem moscas. Mas é o que vai acontecer, assim. E o que eu estou achando curioso também é a mídia não estar alardeando tão veementemente o que está se produzindo agora nessa terceira onda, como o que aconteceu em março e abril. Eu lembro que em março e abril realmente foi uma comoção maior, assim, a mídia ficou insistindo mais nisso, falando, cuidado, e a gente viu o número de casos aumentar exponencialmente, e agora a gente está entrando numa onda pior e parece que, assim, o recado é mais singelo, estamos entrando na terceira onda. Mas a mídia, meu amigo, a mídia é uma mentira, né, cara? Veja, a mídia distorce tudo. E aqui a gente teve uma redução de casos. Que redução é essa? De 3 mil para 2 mil. Mas 2 mil é uma... Continua altíssimo. Não, e a gente vai começar a terceira onda nessa taxa, vai chegar em 6 mil por dia, quer dizer. Mas aí eles só vão começar a notificar quando tiver nos 3 mil de novo, 4 mil, 5 mil. Aí, meu Deus do céu. Não, ou quando a gente já não tem mais, já estava faltando insumo para fazer intubação, vai continuar faltando, agora com o número aumentando vai desaparecer simplesmente, e não está se falando disso. Quer dizer, bom, vai ser um caos de novo, né? Vamos nos preparando. Essas próximas semanas vão ser bem difíceis. Muito difícil. Bom, maravilha, Marcelo. Preciso ir também agora, já deu aqui, a gente está com 1h10 de gravação. Já te mando o material, então. Valeu. Um ótimo dia para você, um ótimo dia para quem está nos acompanhando. Assine o nosso canal, clique aí sobre o sininho de notificação e até a próxima. Um grande abraço, Marcelo. Até. Falou, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.